Olá, galera vascaína. Olá, gigantes, vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de informações dessa sexta-feira, né? Vamos falar, galera, vamos trazer informações sobre o treino do Vasco. O Vasco treinou hoje, né? Treino esse preparatório para o jogo de amanhã. Vamos falar também, galera, sobre a final, né? Do Brasileirão Sub-20, a garotada da base vai entrar em campo daqui a pouco, para enfrentar o Palmeiras. Vamos falar também, galera, sobre a nova camisa que o Vasco lançou, o terceiro uniforme. Vamos falar, galera, sobre Vasco descumpre prazo de pagamento e pode correr risco de transfer ban, né, galera? Transfer ban. Vamos falar, galera, sobre os confrontos das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre a chegada de jogador. Vamos falar também, galera, sobre o Vasco sondando aí novos jogadores aí, galera. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Peço também, galera, que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e aí você estará ajudando um alagoano nordestino arretado, galera. E, galera, peço a você também, galera, se você estiver gostando do meu trabalho, galera, se você quiser ajudar o canal, tá aí o QR Code agora, consertei o QR Code, tá aí, galera, se vocês quiserem contribuir, se vale a pena o meu trabalho, galera, não é nenhuma taxa, é só se você quiser ajudar o canal mesmo, qualquer valor serve. Então, galera, é isso aí. Vai lá no canal Vamos Vasco, Vamos Gigante, galera, também, o canal alternativo. Deixe seu joinha, deixe seu like, galera. E aí você está ajudando aqui o nordestino, alagoano, vascaíno, arretado. Tá ok, galera? Galera, vamos falar sobre uma notícia que não é muito boa, galera, que é o Vasco que descumpre prazo de pagamento e pode correr risco de transfer ban, galera. Então, vamos ler aqui a matéria aqui, galera. Vasco não deposita a primeira parcela do acordo na CNRD e tem prazo contra risco de transfer ban, galera. É coisa meio difícil. Tem essa matéria aqui, galera. Vamos lá. A reportagem de Rafael Zarco, né, do Rio de Janeiro, está aqui, galera, no GE. Vamos lá. Clube precisa pagar 4 milhões, né, ponto 12, na última terça-feira, em acordo com CNRD, galera. O Vasco não depositou a primeira parcela do pagamento aos credores, e descumpriu o acordo recentemente homologado na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o órgão da CBF. O fluxo projetado pelo Vasco previa pagamento de 4 milhões, ponto 12, né? 4,12 milhões, quantia equivalente aos meses de janeiro a agosto de 2026, até a última terça-feira. O Vasco teria que pagar esse dinheiro, dia 25. Né? A decisão da CNRD foi publicada no dia 10 de agosto, que pode ficar impedido, né? Foi publicado no dia 10 de agosto, galera. Lembra aqui da notícia do GE, inadimplência do pagamento prevê transfer ban do Vasco. Essa notícia aqui foi de 10 de agosto, que pode ficar impedido de registrar novos atletas. A decisão indica que o clube precisa comprovar nos autos os pagamentos realizados em até 5 dias após cada vencimento. O prazo se encerra na próxima segunda-feira. Então o Vasco tem que comprovar que foi pago esse transfer ban, galera, aí. Caso não pagando, galera, caso a Vasco SAF não prevê o cumprimento da obrigação no prazo acima estabelecido, em respeito à economia processual e celebridade por anuidade, o painel julgador autoriza a relatoria a monocraticamente aplicar a seção de proibição de registro de novos atletas ao Vasco SAF, na forma do artigo Então, galera, é isso aí. O Vasco
tem que pagar essa dívida aí, cara, esse parcelamento aí, né? Então, o Vasco parcelou essa dívida aí, se eu não me engano, era 110 milhões e foi parcelado aí em parcelas, então o Vasco tem que cumprir esse pagamento, porque aí, cara, o Vasco já não está bem e ainda ter aparecer aí um transfer ban aí, cara, fica difícil do Vasco trazer mais jogador de reforço, porque aí, vamos lá, o Vasco tem que cumprir esse dever aí, cara, e ficar tudo legalizadozinho, pagar essa parcela, cara, e ficar livre disso aí. Dado o recado. Então, galera, então vamos lá. Vasco, né, treinou hoje no CT Moacir Barbosa. O treino serviu para preparação para o jogo, né, contra o Cruzeiro, né, amanhã às 21 horas e 30 minutos em São Januário pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, galera, do Brasileirão. É isso aí, galera. Pedro Emanuel fez os ajustes finais aí, galera. Vai ter desfalques, né? Importantes, muitos desfalques, quer dizer, já tem três desfalques aí. E vai ter desfalques importantes, principalmente na zaga, né? Com Robert Renan, galera, com o terceiro cartão amarelo que levou contra o Palmeiras, está fora do jogo, né? O Cuiabano também, galera, com dores na coxa, também vai estar fora do jogo também, galera. E aí, até o Piton é dúvida, né? Piton é quem é o reserva do Cuiabano e sentiu também no jogo aí contra o Vitória, o Cuiabano já está fora. Então, o Piton também sentiu, galera, é dúvida, né? Pedro Manuel aí, cara, vai ter dor de cabeça aí, cara, para fazer essa escalação. A provável escalação, galera, vamos fazer aqui uma provável escalação, poderá ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita ou Puma Rodrigues na lateral esquerda, já que o Cuiabano está fora, e o Piton é dúvida, né? Pode ser o Piton, e aí o Pedro Manuel pode escalar o garoto Avelar, né? Tem também o Paulinho, que ainda não estreou com a camisa do Vasco, pela lateral esquerda. Na zaga, Carlos Cuesta, e aí onde vem também, cara, o nosso melhor lateral, o nosso melhor zagueiro, que é o Robert Renan, que está fora pelo terceiro cartão amarelo, mas aí o Vasco pode escalar o Lucas Freitas, né? Tem também o garoto da base, né? O nosso garoto da base, o Wallace Falcão, né? E aí, cara, vamos ver como é que Pedro Emanuel vai ajustar isso aí, galera. Muitos jogadores sentindo aí, tá fora, afastado, já tem o Jair, já tem o Rojas, né? Já tem o Brenner, cara. É muito desfalque, né? Agora o Cuiabano, pronto. Então, galera, vamos lá. Então, é isso aí. E à frente, ali no meio, né? A trinca ali de jogadores do meio, tem o Santiago Souza, que pode também jogar como zagueiro, mas tem o Santiago Souza ali no meio, como primeiro volante, né? Tem o nosso capitão, Thiago Mendes, e o Tietê ali no meio de campo, fazendo trinca de campo, ou se não, o Ramon Henrique. E também, galera, ali no ataque, tem o Carlos Andrés Gomes e Facundo Colido pela lateral esquerda, Carlos Andrés Gomes pela direita, Facundo Colido pela esquerda, e aí o Pedro Emanuel pode escalar aí o jogador DVD, ou o próprio Spinelli, quem sabe, vamos ver como é que ele vai fazer. Então a provável escalação será essa por aí, galera. Então vamos ver, o Vasco precisa da vitória, né, contra o Cruzeiro para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro é uma grande equipe, tem um grande clube, né, tem bons jogadores, e aí mais o Vasco precisa dessa vitória para sair dessa zona de rebaixamento que incomoda bastante, né? O jogo será às 21 horas, né, ingressos esgotados, a torcida vai apoiar como sempre, e aí galera, Vasco é para quem acredita, cara. E eu acredito no Vasco, que a gente vai sair dessa logo logo. E galera, também hoje tem final do Brasileirão Sub-20, né galera? Campeonato Brasileiro Sub-20, o primeiro jogo em São Januário, com os portões abertos, galera. A galera do Rio vai lá apoiar, o portão está aberto, né? Hoje às 18 horas, Vasco e Palmeiras, né? O Sport TV vai transmitir esse jogo. A galera do Rio vai lá apoiar a garotada da base que está voando. É um título inédito que o Vasco não ainda ganhou, né, galera? Então,
é bom a galera apoiar e ir lá, como sempre, galera. E, galera, o Andrés Fernandes é uma das principais, né, esperanças do Vasco na busca pelo título inédito do Campeonato Brasileiro Sub-20, galera. O atacante vive seu primeiro ano na categoria e chega à decisão como principal goleador da equipe, né, galera? O Andrei Fernandes é um grande jogador, cara. A gente mostra aí, Renato Gaúcho estava de olho no jogador, a diretoria do Vasco também está de olho no jogador, Pedro Emanuel também vem analisando esse jogador, cara. É um garoto, né, que está subindo, é o primeiro ano que ele está jogando aí pelo Sub-20, cara, e tem futuro, o garoto tem potencial, e quem sabe aí o Vasco não ganhe hoje o jogo, para ir para o segundo jogo semana que vem com placar, né, com a vantagem no placar. Então, galera, vamos torcer para a garotada da base. Daqui a pouco, às 18 horas, a garotada está entrando em campo para o jogo final, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E, galera, o Vasco lançou uma nova camisa, né? O terceiro uniforme, né? Para o restante da temporada. O novo uniforme foi inspirado em símbolos históricos, né? Na cor amarela com a gola V, galera. O tom amarelo é inspirado nas velas das embarcações que pertenciam aos códigos históricos do clube, galera. É uma camisa muito bonita, amarela, com a gola V, né, em preto, né. A camisa foi desenvolvida pela Nike, galera. Então, camisa bonita, né. Vasco, os jogadores do Vasco já fizeram fotos, né, poses com a camisa, filmagem. Aí você está lá no GE, você vê a matéria completa. Então, galera, é isso aí. O Vasco tá na final da Copa Sul-Americana, galera. O Vasco as quartas de finais da Copa Sul-Americana já foi decidido, os confrontos foi decidido, né, as datas. E, galera, o Vasco, né, irá enfrentar o Independente Santa Fé, galera, o primeiro jogo, dia 8/9, né, dia 8 do mês que vem, agora que já está chegando aí, dia 8 de setembro, o primeiro jogo será em Bogotá, na Colômbia, né, galera, no estádio El Campín, galera. Esse jogo será na terça-feira, às 19 horas. E também, galera, o outro jogo, né, o jogo da volta, será o segundo jogo entre Vasco e Independente Santa Fé, será no dia 15, né, lá em São João do Ar, aqui no Brasil, uma terça-feira, 19 horas também, galera. Então, galera, para a semana que vem, na outra, o Vasco enfrentará o Independente Santa Fé pelo primeiro jogo lá em Bogotá, no estádio de futebol lá, é o Campín, galera. O jogo será às 19 horas. E no dia 15, aqui no Brasil, em São Januário também, uma terça-feira, às 19 horas, galera. Na outra chave, galera, na mesma chave, tem São Paulo e Boca Juniors, galera. A pessoa, o Vasco enfrentar o Boca Juniors lá na Boaneira. Galera. Na mesma chave é São Paulo e Boca Juniors. Na outra chave, galera, é Santos e Atlético Mineiro e Cenciano e Montevideo City. Esses são os 8 clubes que ficaram, né, para disputar quartas de finais da Copa Sul-Americana. São Paulo Vasco Independente de Santa Fé, São Paulo e Boca Juniors, Santos e Atlético Mineiro, e Cenciano e Montevideo City. Esses são os clubes que ficaram a quarta de final da Copa Sul-Americana, galera. Que o Vasco se dê bem, que o Vasco passe pelo Santa Fé, e aí, galera, enfrentar o São Paulo ou o Boca Juniors. E aí, a gente vai para a final, tentar ganhar um campeonato que a gente faz tempo que não ganha, um campeonato internacional. Campeonato bastante importante também, galera, paga uma boa grana aí. Vamos ver aí o Vasco para frente, galera. Com a chegada dos reforços, o Vasco vai melhorar bastante. E, galera, vamos falar agora, galera, sobre o Vasco, né, que tá de olho, galera, no
o jogador, né? O Vasco está sondando aí o jogador meio-campista Alan Lescano, galera. Jogador que joga argentino, que joga no, no Argentino Júnior, galera. O Vasco é um meio-campista, jogador jovem de 24 anos, e o Vasco está sondando esse jogador aí, galera. O Vasco também, galera, fez sondagem também pelo jogador Elinho, né, do Toluca, do México. O jogador Elinho tem passagem por São Paulo, ex-São Paulo, né? O Toluca do México pediu 14 milhões, galera, de dólares. O Vasco vê a possibilidade de negociar com o clube, né? Negociar valores. Então, o Vasco sondando aí o Alan Lescano, do Argentino Júnior, né, o jogador de 24 anos, meio-campista, e o atacante, né, Elinho, ex-São Paulo, do Toluca do México, galera. O Vasco aí à procura de reforços, né? O Vasco também, galera, o Vasco também tem que ver a situação do Vasco aí. O Vasco já tem 9 jogadores estrangeiros no elenco, galera. O Vasco não pode, para isso, o Vasco trazer jogadores estrangeiros, o Vasco vai ter que se desfazer de alguns jogadores. O Vasco tem, galera, o Vasco tem na zaga Alan Saldívia, tem o Carlos Cuesta, tem o Puma Rodrigues, galera. O Vasco tem também, agora que chegou, o Santiago Souza. O Vasco tem Marino Inestrosa. O Vasco tem o Rojas. O Vasco tem o Spinelli, né? O Vasco tem Facundo Colídio e o angolano, né, galera? O Vasco angolano, Lloyd Augusto. Então, galera, são 9 jogadores. E o Vasco, para trazer mais jogadores, o Vasco vai ter que desfazer de algum. Então, é isso aí, galera. Por isso que o Vasco está intensificando também em jogadores brasileiros. Falar em jogador brasileiro, né, galera? O Vasco, né? Bruno Duarte, né, chegou ontem à noite, né? O jogador falou que está pronto, né, galera? Está sempre pronto para fazer gols, galera, e dar assistência aos companheiros, né? O Bruno, na entrevista, ele falou que está feliz em vir jogar no Vasco da Gama e que sabe também o tamanho da responsabilidade que é jogar no Vasco da Gama, e também admira a torcida do Vasco da Gama, a torcida está sempre apoiando, isso é muito bom, né? O jogador fez exames, né? Agora falta assinar o contrato com o Vasco para ser jogador oficialmente do Vasco. Então é isso aí, galera. Por enquanto é só. O Vasco aí está no mercado em busca de reforços, mais reforços. O Vasco precisa de zagueiro, de um meio de campo, um atacante que cai pelas laterais, e está chegando o centroavante, e o Vasco também tem interesse em trazer outro centroavante aí, quem sabe, né? O Vasco está esperando aí os 150 milhões, né, de empréstimo. Isso vai ser resolvido agora, a partir do dia 4. Né? Também o Vasco está esperando que a Justiça bote a leilão a SAF vascaína para que o Vasco feche, né, para que Marcos Lamáquia compre 90% da SAF do Vasco, e tudo vai encaminhar bem, tudo vai andar, galera. O Vasco vai passar a ser um clube de grande estrutura. Galera, por enquanto é só. Qualquer novidade trarei aqui no canal Vasco é Gigante. Mais uma vez eu peço a você sua ajuda, sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos. Tá ok, galera? Tenha uma boa noite para todos, galera, e vamos torcer para a garotada da base lá sair vitorioso. Tá ok, galera? Tchau.